1 Coríntios, para quem não sabe, está antes de 2 Coríntios, para você achar mais fácil. Bom, irmãos? Depois de Romanos. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Glória a Deus, então. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra, Deus, que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Senhor, seja conosco, que nada nem ninguém roube a nossa atenção nesse momento, mas que a Tua palavra encontre lugar em nossas vidas, em nossos corações, e que no tempo oportuno, Deus, ela venha produzir bons frutos para a Tua glória. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode se assentar com sua Bíblia aberta ainda. Bem, amados, hoje eu vou quebrar um pouco das minhas regras. Hoje, ao invés de trazer um sermão, como eu costumo trazer, expositivo, eu quero trazer um sermão temático. Pastor Hernandes Dias Lopes disse uma vez, citando alguém, que a cada, se não me engano, a cada 100 sermões, expositivo, o pregador deve pregar um sermão temático e depois disso dobrar o joelho e pedir perdão a Deus por aquilo. Só que hoje nós vamos falar de um tema, porém um tema totalmente bíblico e dentro da Escritura. O que eu quero te falar hoje é sobre a cruz de Cristo, sobre o Cristo nosso Senhor crucificado e sobre a mensagem da cruz. Ao longo de toda a história da humanidade, ao longo de todas as religiões que o homem já criou para si, todo tipo de pensamento relacionado à fé, aquilo que o homem crê, você pode observar que toda religião possui o seu símbolo. Você vai ver no judaísmo. O judaísmo antigo não compreendia símbolo nenhum, a fim de não ferir o mandamento de não se adorar imagens. Mas o judaísmo moderno, o judaísmo contemporâneo, eles hoje usam a estrela de Davi num escudo para simbolizar a aliança e o seu aguardo pelo seu Messias. Se você olhar para o islamismo, você vai ver que um dos símbolos mais famosos do islamismo é a meia-lua, simbolizando um dos símbolos de Constantinopla, de Istambul. Se você olhar todas as religiões da terra, você pode olhar para o lado do hinduísmo, do budismo, você vai ver que eles usam a flor de lótus. E se você olhar hoje para o cristianismo, qual é o símbolo máximo que expressa o cristianismo? É uma cruz, não é verdade? Quando você vê alguém passando na rua com um crucifixo, você fala: opa, aquele rapaz é cristão, aquela pessoa é católica, aquela pessoa crê em Cristo. Se você olhar para o brasão de Lutero, da Reforma, você vai ver uma rosa com um coração, e dentro desse coração tem uma cruz. Se você for nas mais inúmeras catedrais de todos os lugares do mundo,
você vai se deparar em algum momento com uma cruz. Uma coisa que acontece é que a cruz no início da igreja ela quase não era usada. Em primeiro lugar, por quê? A cruz no mundo antigo era um símbolo de vergonha e um símbolo de humilhação. Que a igreja, quando começou, eles não tinham o mesmo luxo que eu e você temos. Eles não podiam ficar abertamente andando pelas ruas declarando serem cristãos, porque a igreja primeiro fora perseguida pelas lideranças religiosas judaicas. Depois a igreja começou a ser perseguida pelo Império Romano. A igreja enfrentava sérios problemas com perseguição, então você não poderia se declarar cristão em qualquer lugar. Os cristãos, quando a igreja começou, usavam o peixe como símbolo, por uma coincidência tremenda. Peixe em grego, se não me engano, posso errar na pronúncia, é ictis. E as letras do peixe, cada letra significava uma palavra. A letra I da palavra ictis no grego era iossus, a letra C era Christus, a letra H era ruios, a letra T era teos e a letra S soté. Iossus, Cristo, ruios de teos, soté. O que estava dizendo? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então a igreja usava símbolos para se comunicar. Aonde se via um peixe marcado em paredes, era sinal de local de culto. Aonde alguém andava com um peixe, e essa era a forma que a igreja encontrou de se comunicar em meio à perseguição. Mas os anos se passam, quando o Império Romano absorve a religião cristã, através de Constantino, ele coloca escudos, nos seus escudos a cruz, e usa a cruz em suas espadas. Se você ver nos filmes, você vai ver que as espadas romanas eram compridas ao seu longo. Depois que o Império Romano adotou o cristianismo, as espadas passaram a terem cruz, formato de cruz. A cruz passa a ser o símbolo do cristianismo. Que uma das minhas maiores preocupações, e uma coisa que a gente observa, é que ao longo do tempo, a cruz perdeu o seu verdadeiro sentido e a sua verdadeira mensagem para os cristãos. Porque muitos hoje em dia andam com a cruz no peito, mas mais como um símbolo de superstição, como um amuleto, do que de fato ter a verdadeira compreensão do que aquilo significa para um cristão. E eu quero te dizer, se você não conhece, se você não sabe, se você ainda não entende o que de fato a cruz significa, é melhor que você não use, porque todo símbolo mal empregado deve ser destruído. Na Bíblia nos dá um exemplo disso. A Bíblia nos conta que o rei Ezequias viu que os judeus do seu tempo estavam adorando a serpente de bronze que Moisés havia erigido no deserto. O que ele fez? Destruiu a serpente de bronze, porque se algo é para ser bênção e está se tornando maldição na sua vida, aquilo tem que ser destruído. Só que hoje eu quero te falar sobre a cruz de Cristo, e o que a cruz tem a ver com você, o que a cruz tem a ver conosco, o que a cruz tem a ver com Cristo e o que a cruz tem a ver com Deus. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, acerca de um relatório que ele recebeu, de que eles estavam completamente perdidos. Uma igreja que era cheia, talvez a que mais tinha dons espirituais, porém era a igreja mais problemática a olhar pelas cartas que nós temos no Novo Testamento. Eles eram divididos, haviam pecados sendo encobertos dentro da igreja, e uns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, e outros diziam ser de Cristo. Uns gostavam de Apolo. Apolo provavelmente vinha do lado grego, lado gentílico. Apolo sabia fazer belos discursos, homem de Deus. Paulo já vinha numa simplicidade, e Paulo chama a atenção deles para o seguinte, ele diz: eu não vim com sabedoria humana, a minha preocupação não foi criar um discurso que agradasse vocês, mas eu tenho uma mensagem, e a minha mensagem é o Cristo crucificado, é a mensagem da cruz, que ela é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, loucura para os estrangeiros. Por falar de cruz, a gente precisa entender
a origem da morte por crucificação. Não se pode afirmar aonde a morte por crucificação começou, mas os relatos mais antigos apontam para os povos bárbaros que viviam às margens do Império Romano. Logo após, inúmeras outras potências, assim como o Império Romano, adotaram a morte por crucificação. E quais eram as características principais da morte por crucificação? Era um tipo de morte na qual a pessoa morria aos poucos, aonde as mãos e os pés eram fixados por pregos em um madeiro, numa haste e num patíbulo, e a pessoa ficava ali sangrando, sofrendo por dias. Existem relatos históricos de pessoas que passaram mais de 3 dias em uma cruz, pendurado, morrendo. Era morte por conta-gota. Você vê como esse tipo de morte era terrível, que os romanos decretaram que nenhum cidadão romano deveria ser executado por crucificação. Para você ter ideia, a morte por crucificação era usada no sentido de espalhar um terror psicológico. Imagine que você é um soldado que está indo contra o teu inimigo no território dele, e você vê seus compatriotas crucificados no caminho. Era um tipo de morte que era usado para ladrões e assassinos, a fim de servir como exemplo. Imagine que alguém tem desejo de roubar, e olha para a cruz e vê alguém crucificado e fala: olha, aquele camarada roubou. Olha o fim que é, como é a morte de um ladrão. Para você ter noção, quando animais silvestres invadiam e causavam prejuízos a fazendeiros, eles crucificavam esses animais e deixavam amostras, a fim de que, digamos que uma raposa entrou no meu terreno e comeu uma das minhas galinhas. Se eu a capturasse, eu a crucificava à vista, a fim de que, na mentalidade da época, as outras raposas vissem aquela raposa sofrendo numa cruz e não entrassem mais no meu terreno. A morte por crucificação. Um grande filósofo disse que ela deveria ser apagada da história. Isso no sentido gentílico, no sentido romano, no sentido grego, era um absurdo esse tipo de morte. Dentro da cultura judaica, o tipo de morte por crucificação ganhava um sentido mais horrendo ainda. Em Deuteronômio vai nos dizer que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E os judeus não faziam diferença se fosse tanto enforcado quanto crucificado. Se envolvesse ser pendurado no madeiro, aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher era rejeitado por Deus e estava debaixo de maldição. Eu escuto muitas pessoas dizendo que a grande agonia de Jesus era saber que ele seria crucificado. Você já ouviu isso em algum lugar? Só que eu quero te dizer que mesmo a morte de cruz, sendo horrenda desse jeito, ela nunca intimidou o Senhor Jesus. O que causou angústia no Senhor Jesus no Getsemane não foi simplesmente a cruz. E eu vou te provar. Para você ter ideia, Jesus não foi pego de surpresa em momento algum na vida dele. Tem uma passagem nos evangelhos em que os pais, Maria e José, estão indo com Jesus na caravana junto com a família a Jerusalém, e de repente Jesus some. Eles rodam, procuram Jesus por vários dias, e quando o encontram, Jesus estava com 12 anos de idade, ele estava sentado entre os mestres, os doutores de Israel, conversando, discutindo, debatendo com eles. E eles dizem: o que você fez? Você não sabe que você nos deixou preocupados? E Jesus fala: ué, vocês não sabem que eu vim para cuidar dos negócios do meu pai? Ou seja, desde os 12 anos de idade, nós já vemos que Jesus já sabia qual era a missão e o propósito dele.
Em inúmeras situações, Jesus teve a oportunidade de ser morto e escapou delas. O próprio Satanás no deserto, quando veio tentar Jesus, nada mais ofereceu do que um caminho a tudo aquilo que ele conquistaria, mas passando por fora da cruz. Após a cruz, Jesus seria reconhecido como Deus. Após a cruz, Jesus seria saciado, não teria fome. Após a cruz, Jesus receberia adoração. Satanás vem com uma proposta: eu posso te dar tudo isso e você não precisa sofrer. E nós vemos que Jesus resistiu. No deserto, na verdade, Jesus estava escolhendo a cruz do Calvário, ao invés de escolher as propostas de Satanás. Então Jesus estava diante de algo que era loucura para o mundo daquele tempo, e algo que era um escândalo, uma coisa terrível para um judeu. A cruz é algo que nós deveríamos pensar todos os dias. E você conhece a história. A Bíblia diz que a cruz representava, mais uma vez eu digo, na vida de um judeu, como maldição. Jesus veio à terra, nasceu, esvaziou-se da sua glória, veio como um homem, nascido de mulher e nascido debaixo da lei, com um único propósito: se entregar à morte na cruz do Calvário. Você tem noção do que é isso? Você já parou para pensar? Imagina se você nascesse, se você crescesse, se você vivesse sabendo que você deveria passar pela pior morte da sua época. É por isso que eu digo que a cruz não intimidou Jesus, porque em inúmeros momentos da vida dele, ele teve oportunidade de escapar da cruz, porém ele foi até o fim. Mas na cruz havia uma proposta, meu amado, e essa proposta era algo intimidador. Jesus, um homem santo, nasceu de mulher, mas não veio da semente de Adão, fruto e obra do poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele nasce sem pecado, vive sem pecado, em total obediência a Deus. E ele disse que viveu para fazer a vontade do Pai. A Bíblia diz, Jesus afirmando, dizendo que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Nada mais nessa terra motivava Jesus do que fazer a vontade do Pai. E Jesus sabia que a cruz representava a ira de Deus, que era destinada a mim e a você, sendo derramada sobre ele. Você tem noção do que é isso? Jesus estava indo para uma cruz, beber do cálice da ira de Deus, que ele não merecia, que ele não precisava, mas ele escolheu passar por isso. Quando você vê Jesus orando no Getsêmani: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Alguns vão dizer: pô, Jesus amarelou, Jesus temeu. Eu quero te dizer que na verdade Jesus estava nos ensinando uma lição tremenda. Se Deus e você dentro do teu ser está sentindo angústia, alguma dificuldade, o que você deve fazer? Orar, até que através da oração a angústia seja dominada e controlada, e você vai cumprir o propósito de Deus. Ele orou até que através da oração sua angústia fosse dominada e ele fosse cumprir os propósitos do Pai. Se você está passando por um momento de angústia, se você está passando por um momento de ansiedade, se você está passando por um momento de depressão, tem um remédio de Deus para a tua vida. Ore sem cessar até que isso passe.
Pode ser que na primeira não passe, faça como Jesus, ore mais uma vez. Pode ser que na segunda não passe, mas ore até que você esteja disposto a querer a vontade do Pai para a sua vida. E Jesus sabia que o cálice que ele haveria de beber era o cálice da ira de Deus. E às vezes, meditando esses dias nessa palavra, estudando sobre esse assunto, eu pude ficar refletindo, eu falei, meu Deus, como nós desprezamos a mensagem da cruz. Ao longo desse ano a gente ouviu sobre a volta de Cristo, não que esses assuntos não sejam importantes. Ao longo desse ano a gente ouviu inúmeras mensagens de triunfalismo, de que nós vamos vencer e vamos passar por isso, e nós vamos vencer e vamos passar por isso. Não tem nada na terra, nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja de Cristo, amém? Então não é vírus, não é pandemia que para a igreja. Continuando, nós ouvimos inúmeras mensagens, mas eu te pergunto, quando foi a última vez que você ouviu falar da cruz? Quando foi a última mensagem, o último momento que você se lembra que alguém pegou o microfone e disse, vamos falar da cruz de Cristo, do sofrimento dele? E o que mais me chama a atenção, é que Paulo diz que ele tinha uma só mensagem, que era a mensagem da cruz, e ele pregava do Cristo crucificado. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você pretende ouvir aqui nessa noite, saiu de casa, mas eu quero te dizer, o Espírito Santo de Deus colocou uma mensagem no meu coração, que é falar da cruz e do Cristo crucificado. A primeira coisa que muitos fazem quando olham para a cruz, é olhar e falar, meu Deus, que coisa terrível. Quem já viu aquele filme, A Paixão de Cristo? Um dos filmes recentes e que talvez tenha chegado mais próximo do que o nosso Senhor passou. Se o diretor chegou, meu irmão, só aquilo ali do filme já é terrível. Todo aquele sofrimento. E muita gente, evangelista Rafael, olha para a cruz e sente pena de Jesus. Ai, meu Deus. Tadinho dele, coitado do meu Senhor. Para como Jesus sofreu. Nossa, não que esse sentimento não seja verdadeiro e você não possa sentir isso, porque de fato, olhar para Jesus na cruz é algo terrível. Mas eu preciso que você pare para meditar numa coisa. Ao olhar para a cruz, antes de sentir pena de Jesus, entenda que aquele ali era o seu lugar. Você sabia disso? Todo o sofrimento de Jesus, para você entender, ter uma noção do sofrimento dele, a medicina vai dizer, vai explicar sobre os tipos de lesões. Existem lesões por contusão, lesões por corte, lesões por perfuração. Jesus experimentou no seu corpo todos os tipos de lesões. Jesus foi rejeitado pelos seus compatriotas. Jesus foi rejeitado pelos seus amigos. Traído pelo seu amigo, negado pelo outro, e todos os outros o abandonaram. Jesus foi humilhado, cuspido, esbofeteado. Jesus sofre opressão psicológica, opressão emocional, sofre opressão física. Um homem todo esfolado, todo açoitado, é levado de um lado para o outro, sendo motivo de escárnio, de zombo. Quando você olhar para a cruz e olhar para o sofrimento de Cristo, se isso mexe com seu coração, entenda que quem era digno de passar por aquilo, era eu e era você. Aquele era o meu e seu lugar. Não adianta colocar uma cruz no peito e ter motivo de orgulho, eu sou cristão. Se você não entende que ali era para eu e você estarmos pendurados, bebendo da ira de Deus. Você fala, que isso, pastor? Sim, a ira de Deus é o justo salário por aquilo que nós fizemos.
Que isso? Deus derramando a ira sobre mim? Sim. Se você acha a ira de Deus pesada, é porque você ainda não entendeu o tamanho da ofensa que é o pecado. Quando a gente volta lá em Gênesis, a gente se depara com um lindo jardim plantado por Deus, na melhor região conhecida da terra daquele tempo. Deus planta o jardim no Éden, lugar de delícias. Se o lugar já era bom, imagina como seria um lugar construído num lugar bom e ainda plantado por Deus. Tinha todas as frutas, tudo que o homem necessitava para viver. Além de tudo, na viração do dia, tinha a visita de Deus. Deus vinha conversar com o homem. O homem tinha tudo o que ele precisava. Deus só falou: olha, tem uma árvore aqui, que você não pode comer do fruto. De inúmeras árvores, só não coma dessa. Satanás, por meio da serpente, tenta Eva, tenta o homem. Eles caem. Você fala: por que comer uma frutinha? Deus os expulsou do jardim e agora ele é digno da ira? Entenda uma coisa: não era a fruta a causa, não era a fruta a grande questão. A questão era que ao comer daquele fruto, ao escolher aquele caminho, o homem estava dizendo: eu quero ser meu próprio Senhor, eu quero governar o meu caminho e eu quero ser o meu próprio Deus. O que Satanás disse: se comer do fruto, você será semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. Ao comer do fruto, o homem estava rejeitando todo o cuidado, toda a atenção e a comunhão com Deus, para viver o seu próprio caminho. Quando eu peco, quando você peca, quando a humanidade peca, ela está dizendo para Deus: eu escolho viver os meus desejos, eu escolho viver as minhas vontades, eu escolho ser o meu próprio Deus, o meu dono do meu próprio nariz, fazer o que eu quiser com a vida que você me deu, agir da forma que eu acho que devo, na terra que você criou, fazer tudo o que eu quiser com aquilo que você me emprestou. Ou seja, quem peca está rejeitando e ofendendo a Deus. Está dizendo que quer viver a sua própria maneira. O maior sentido da idolatria não é o simples fato de se dobrar uma imagem, porque a imagem em si não é nada, é um objeto. Mas a questão da idolatria é que o homem cria para si um Deus, mas escolhe rejeitar o verdadeiro Deus. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, escolheram a criatura, as coisas criadas, e rejeitaram a verdade do próprio Deus. E Paulo diz que nenhum homem, por mais que jamais tenha escutado a mensagem do Evangelho, é tido por indesculpável diante de Deus, porque um dia após o outro, aponta para a humanidade que há um Deus. E Paulo diz que Deus escreveu a sua lei no coração dos homens. Todos os homens, todas as sociedades ao longo de toda a história, sempre tiveram consciência de que há um Deus. Não, não é verdade? Se você parar hoje e olhar, acordar, o sol ultimamente tem me surpreendido. Se acordar por volta de 4 horas da manhã, 4 e pouca, você olhar aqui para trás da igreja, para o leste, você vai ver que o sol está nascendo. E ultimamente o sol já está nascendo, farol alto ligado. Se você olhar para aproximadamente 5 e pouca, para 6 horas, você vai ver que à nossa frente o sol está se pondo. E assim que o sol se põe no oeste, a lua nasce no leste, vem aparecendo. Se você parar essa semana e olhar quando o sol está se pondo, você vai ver 2 estrelas diferentes no céu. São 2 planetas que estão alinhados, você vai poder ver ali. Se não me engano, é Saturno e Júpiter. E dizem os astrônomos que esse foi a visão que os magos, os sábios, viram quando o Senhor Jesus nasceu. Dizem eles. Se você olhar para a natureza, se você olhar para o ciclo das águas,
Você vai ver que a água do oceano é evaporada, vira nuvem, chove nas montanhas, vira cachoeiras, aparecem rios, as águas correm para os mares, são evaporadas a um ciclo. Se você observar a natureza, uma coisa que morre está servindo de alimento para que outra coisa viva. Se você olhar na natureza, você vai entender que tem alguém, existe uma ordem, existe algo que governa. E isso é o que a Bíblia, o que a teologia chama de revelação geral. Que um homem, pelo simples olhar e observar, ele vai ver, peraí, existe uma ordem. Era o que os gregos chamavam de logos. Era o verbo que João dizia, estava escrevendo, ele disse, no princípio era o logos. Isso que vocês estão dizendo, que rege a natureza, que rege tudo, não é uma força inconsciente, é o Senhor Jesus. Porque nele, em Colossenses, Paulo diz, foram criadas todas as coisas, e todas elas continuam a existir, porque ele sustenta todas pela palavra do seu poder. Aleluias. Só que o homem escolhe rejeitar, mesmo diante de tamanha revelação. A revelação geral, ela é suficiente para apontar que há um Deus, mas ela não é suficiente para apontar a condição do homem e apontar um Salvador. A revelação específica, a palavra, é que faz esse papel. E o que acontece? O homem escolhe rejeitar o Deus que tudo criou, mesmo diante das tamanhas maravilhas que Deus deixou, as suas marcas naquilo que Ele fez. Se a gente for numa galeria de arte, melhor, vou falar do que acontece comigo direto. Eu gosto muito, os irmãos sabem, né, de tocar teclado, sempre gostei de piano. E existem alguns tecladistas e pianistas que eu gosto de ouvir. Aonde eu escuto uma música, que alguém faz pô, isso daí é fulano de tal. Por quê? Na forma de tocar, naquela arte, existe a marca do artista. Os detalhes que você observa. E a criação não é diferente. Na criação, em tudo que existe, por mais que o pecado tenha manchado, existe a assinatura e as marcas de Deus. E a humanidade escolhe rejeitar isso, para ser senhora de si mesma, para ser o seu próprio Senhor, criando deuses para si, que na verdade são personificações dos seus desejos e da sua rebeldia. Então, quando a gente entende isso, a gente vê que pecado é uma coisa séria. Pecado é rejeição total ao Deus que te deu tudo. Você só é o que você é, porque Deus quer que você seja. O chão que você pisa só é firme, porque Deus quer que ele seja firme. Existe uma gravidade que a ciência até hoje quebra a cabeça para explicar. Existem inúmeras teorias de como a gravidade funciona. Até hoje não se chegaram a nenhuma conclusão clássica. Sabe que existe. Eu sei que tem uma força que me puxa para baixo. A ciência não sabe explicar, mas eu sei que ela existe, porque Deus quer que ela exista. Existem regras, existem leis que regem o nosso mundo porque Deus quer. Mas mesmo através da ciência e de toda a observação, o homem escolhe rejeitar esse Deus e cria para si um próprio caminho. Pecado é isso, é rejeitar, é deixar de lado Deus. É amar mais o que Ele fez do que o que de fato Ele é. Pecado é errar o alvo, é desobedecer a Deus, é querer ser senhor de si mesmo. Pecado é ofender a Deus, é dizer para Ele que Ele para você não é ninguém, não importa o que Ele queira, não importa o que Ele pense. E eu te pergunto, se o seu filho e se o meu filho, quem é pai sabe disso, o quanto que a gente que é pai às vezes não se sacrifica pelo nosso filho. Eu estou dizendo pai de verdade, estou dizendo esses palhaços por aí que engravidaram uma mulher e colocaram uma criança no mundo, não. Estou falando de pai de verdade. Quem é pai de verdade, quem é mãe de verdade sabe. Imagina que depois disso tudo, seu filho virasse na sua cara dizendo, você para mim não é um nada, eu não te quero, eu não te suporto, tudo que você deseja que eu faça, eu vou fazer o contrário, eu vou viver a minha vida, eu sou dono do meu nariz. Como que você se sentiria?
eu me sentiria muito mal. Talvez meu filho tomasse uns catiripapos, como diz meu pai, por causa disso. Se eu e você que somos falhos, pecadores, entendemos que rejeição desse nível merece punição, imagine um Deus que é santo, puro e verdadeiro, que faz tudo. Se Deus fez uma coisa de bom para você, meu irmão, é porque Ele quis que ela fosse boa na maior sinceridade, porque Deus é a verdade. Se Ele diz que te ama, é porque Ele te ama, porque Ele é o amor. Eu e você podemos dizer para alguém que a gente ama e fazer um bem para aquela pessoa com segundas, terceiras, quartas intenções. É ou não é verdade? Mas se Deus te dá algo, é porque Ele quer te dar aquilo. É porque o coração de Deus é abençoador. Imagine a rejeição disso. Imagine como Deus não se sente. E a sua justiça, que é santa, entende que para o pecado deve haver uma punição. A ira dele deve ser derramada. E a ira de Deus é uma ira santa, não é uma ira influenciada por várias questões. Talvez quando você se ira com alguém, você esteja descarregando naquela pessoa cargas que não era para ela. Vai ver, você se estranhou com o seu cachorro, brigou com a sua mulher, aí vem alguém te ofende, você descarrega na pessoa a culpa dela, a culpa do cachorro, a culpa da mulher, e outra razão porque você está sem dinheiro, isso. Deus não, a ira dele é santa, Ele dá aquilo que cada um merece, é com justiça, é com sabedoria, e a ira de Deus deveria ser derramada sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça, sobre toda a humanidade, porque todos pecaram. Que isso, pastor? Todos pecaram. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não tem ninguém santo e inocente nessa terra. Que isso, pastor? Nasceu um bebezinho, ele é recém-nascido, é pecador e digno da ira de Deus. Que isso? Parece crueldade. Quer ver uma prova disso? Recém-nascido morre? Sim ou não? Se ele morre, é porque ele é pecador. Porque o salário do pecado é a morte. Nós nascemos em pecado. Quando Adão peca no jardim, todos nós estávamos em Adão, porque a gente veio de lá. Quem trabalhou em copiadora sabe, irmão, se a matriz estiver manchada, não tem como as cópias sair boa. É ou não é verdade? Se um problema tiver, falar ali o Wallace é fotógrafo, se tiver um arranhão na lente da câmera, as fotos saem com arranhão? Sai, cara. Tiver qualquer obstáculo na lente, não tem como. Eu e você nascemos debaixo de pecado, e para piorar a situação, ao longo da nossa vida a gente só aumentou a dívida. Nascemos com o pecado de Adão incrustado em nós, e ainda criamos o nosso próprio pecado. E a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. E junto com o pecado veio a morte, e a morte nada mais é do que separação. No livro de Isaías vai profetizar, ele diz que a mão do Senhor está estendida para abençoar, Deus quer derramar bênção, mas os nossos pecados criam um abismo, fazem separação, porque Deus é santo, irmão. Se Deus descer na terra, a humanidade pecadora e caída é fulminada, porque Ele é santo. A santidade dEle, a glória dEle, a justiça dEle, tira o pecado de cena. Aí você fala, mas pastor, e a cruz? A cruz é isso, é Deus reconciliando consigo mesmo, por meio do seu Filho, eu e você, que merecíamos a ira. Quando você olhar para a cruz, antes de sentir qualquer coisa, sinta vergonha, sinta constrangimento, e sinta que aquele era o seu lugar. Que tudo que Jesus sofreu na cruz, eu e você merecíamos. Olha que coisa terrível, assombrosa, tremenda, espantosa. Talvez você olhe para a sua vida e fale, eu estou passando por isso, por aquilo, irmão, tu merecia passar mais. Sabe o que a gente merecia? Desculpa falar, era o fogo do inferno, ainda era pouco. Porque nós ofendemos a Deus, nós violamos as suas leis, nós escolhemos ser senhores de nós mesmos. Para pensar nisso, já parou para pensar nisso? Às vezes a gente acorda no espelho, acorda de manhã, dá uma olhada no espelho, né? Caramba, como eu estou bonito.
Se olha um dia de manhã e pare para pensar, caramba, como eu sou miserável. Porque eu peco, porque eu ofendo a Deus, porque eu rejeitei as suas leis. Essa é a verdade sobre nós. Essa é a verdade sobre mim e sobre você. Não há um justo sequer na terra. Só que Deus, Efésios capítulo 2, que é rico em misericórdia, cara. Mesmo você o ofendendo ou rejeitando, Deus olhou e te amou. João 3,16, e tendo Deus amado o mundo, de tal maneira. Eu não sei o que Deus viu em mim e você, mas eu sei que Ele te amou. Mesmo você vacilando, mesmo você pecando, mesmo você sendo idólatra, mesmo você dando as costas para Ele, Ele te amou. E se você espera que Deus prove o amor dele te dando uma casa, te dando um carro, te dando bens materiais e riquezas, não tem como. Porque o preço do amor é a vida de quem ama. Mulheres, se seu marido falar que te ama, você pode jogar na cara dele, agora você me deve a sua vida. Esposos, se as mulheres, sua esposa falar que te ama, pode jogar na cara dela, agora você me deve a sua vida. Porque o preço do amor é a vida de quem ama. O verdadeiro preço do amor é dizer, eu estou disposto a morrer no seu lugar se for preciso. Se a bala vier, eu entro na frente para que você viva. Se não tem ponte, eu me jogo no chão para que você pise sobre mim para poder andar. Uma coisa terrível. E Deus, na pessoa do seu Filho, vem à terra para manifestar o amor dele. A cruz tem a ver comigo e com você, que lá era o nosso lugar, mas Deus enviou um substituto. E o interessante é que quando a gente olha para a cruz também tem a ver com Deus. Eu já escutei muita gente dizendo que o diabo estava dando gargalhada quando Jesus estava lá na cruz sendo moído. Que o diabo estava usando os romanos, que o diabo estava usando os judeus, que o diabo usou o cara que bateu o martelo. Só que eu quero te dizer, não foi o diabo que moeu o Senhor Jesus. A causa foi a gente, o meu e o seu pecado. Mas quem foi o executor? Aquele que estava moendo o Senhor Jesus, sabe quem foi? Deus Pai. Deus Pai estava moendo Deus Filho. Quer ver? Isaías 53, abre aí sua Bíblia. Para não dizer que eu estou falando besteira. Isaías 53, versículo 10 diz: contudo foi propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. A palavra aqui no original é moê-lo como se moe trigo. Tu já viu como é que era moído o trigo naquele tempo? Tinham duas pedras, o grão de trigo era colocado no meio. A primeira vez que a pedra passava, separava ele todo. Na segunda, até ele virar pó, até ele virar farinha. Quem estava moendo o Senhor Jesus era Deus Pai. Toda aquela moenda, toda aquela dor era para Deus fazer aquilo comigo e com você, mas por amor, o Pai estava sacrificando o seu Filho amado, para salvar os seus filhos rebeldes. Quando a gente olha a história de Abraão e Isaac, é uma história bonita. Abraão leva Isaac para o alto do Monte Moriá. Na hora que vai sacrificar Isaac, o que acontece? Deus brada do céu, não faça isso com o seu filho. E um cordeiro aparece preso pelos chifres do galho. Isaac é solto, o cordeiro morre e todo mundo vai feliz para casa. Só que na hora em que um pai, Deus, foi sacrificar o seu filho, não tinha cordeiro para substituí-lo. Porque nem eu e nem você, e nenhuma outra coisa nessa terra, nenhum dos anjos do céu eram dignos e tinham condições de estar naquela posição. A história da cruz é horrenda, é triste, mas ela é poderosa. Deus estava moendo o Senhor Jesus, o Filho do seu coração. Não teve voz que bradou,
não teve cordeiro para substituí-lo, porque o fato era que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A cruz era minha, era sua. E quando a gente para pensar, o que será que a cruz tem a ver com o Senhor Jesus? A gente sabe que Ele morreu por causa dos nossos pecados. A gente sabe que Ele sofreu também pelos nossos pecados. E quem morreu? Ele, até o fim, foi Deus Pai. Mas uma coisa também deixa tudo de uma forma mais tremenda. Ele foi voluntário naquilo que Ele sofreu. Jesus não morreu porque encarou o Império Romano. Jesus não morreu porque encarou a liderança judaica do seu tempo. Jesus não morreu porque Ele enfrentou o sistema, como muitos ateus por aí dizem. Jesus se entregou à morte, a fim de cumprir toda a justiça e agradar ao Pai. Ele foi voluntário. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si. O que é tomar sobre si? Ele pegou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, os meus pecados. Imagine que se hoje Jesus estivesse aqui e Ele olhasse para a sua vida, toda a culpa do teu pecado, se Jesus pegava, a consequência do teu pecado está sobre mim, a consequência do teu pecado eu estou tomando, eu estou pegando tudo. Isso é uma coisa tremenda. Porque Ele mesmo sendo inocente, santo e puro, e o fato dele tomar a culpa não mudou quem Ele era, também não mudou quem nós éramos, mas a nossa posição diante de Deus foi invertida. A posição de maldito, de sofredor, de pecador e de filho da ira passou para Jesus, e a posição de filho amado, de justo e de santo, por meio da morte dele, passou para mim e para você. Talvez você não tenha um dinheiro no bolso, talvez você esteja aí preocupado com o que vai acontecer nesse mundo, mas eu quero te dizer, por causa do Senhor Jesus, diante de Deus, você é santo, você é justo, você é amado. Você é santo, você é justo, você é amado. Talvez você não esteja feliz com a sua aparência física, talvez você não esteja feliz com as suas emoções, talvez você esteja deprimido, amargurado, angustiado, mas diante de Deus, você é santo, você é justo, você é amado, e você hoje pode ser chamado de filho. Aleluia! Jesus se entrega na cruz. E a Bíblia diz que um dos seus últimos brados, Marcos registra isso, foi Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Muita gente vai dizer, Jesus estava murmurando, Jesus estava questionando. Na verdade, naquele tempo, os rabinos judeus, eles tinham um costume, a palavra ainda não era dividida em capítulos e versículos, como é hoje. Então, quando eles queriam fazer menção a alguma profecia, queriam fazer menção a algum cântico, ou a algum texto, eles citavam a primeira linha. Jesus estava na cruz do Calvário, sofrendo, padecendo, mas ergueu a voz ao céu, estava louvando um salmo de Davi, dizendo para todos que ouviam, tudo que o salmista profetizou no Salmo 22, está se cumprindo hoje, na minha vida. A Bíblia diz que maldito aquele que é pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição por nós, irmão, e experimentou a rejeição do Pai, para que nós pudéssemos experimentar o acolhimento de Deus. Você tem noção do que é isso? Jesus foi rejeitado para que eu e você fôssemos aceitos. Eu não gosto de fazer isso não, mas dá um glória a Deus, cara. Se você dá glória a Deus porque um profeta disse que tu vai ganhar carro, que tu vai ganhar bem material, ou que tu vai passar sem pegar coronavírus, sem pegar Covid, dá um glória a Deus porque Jesus foi rejeitado, para que você fosse aceito. Se constranja nessa noite, chora mesmo, se envergonha, porque o nosso Senhor sofreu. Deixa esse amor mexer com você.
É onde eu não consigo entender que se isso não for motivo para hoje você levantar a tua mão e dizer: Senhor, eu te aceito, eu te quero, eu não consigo ver outra causa para você fazer isso. E o mais interessante disso tudo é que ele sofre, se entrega à morte, e aqui tem uma coisa tremenda. O primeiro homem, a morte, entrou no primeiro homem, entrou na humanidade, por causa da desobediência. Por causa da desobediência de Adão, a morte entra na humanidade. Agora, por causa da obediência de Jesus, Jesus entra na morte. Adão desobedece, a morte entra nele, e passa para todo mundo. Jesus obedece, e ele entra na morte, porque a morte não o venceu, ele se entregou à morte. E o mais interessante é que a maior sabotagem que existe foi aquela ali, porque Jesus entrou na morte, morreu para matá-la. Tem noção do que é isso? Jesus morreu para matar a morte. Que coisa tremenda. Eu estava em casa meditando, falei: cara, isso é loucura, isso é doido demais. Adão desobedece, a morte entra nele. Jesus obedece e ele entra na morte. E vence a morte. Porque ao terceiro dia ele ressuscita. Ou seja, a morte não foi capaz de segurá-lo. Pelo poder do Espírito Santo, Deus Pai o ressuscitou dos mortos, irmão. E o apóstolo Paulo vai dizer que se ele não tivesse ressuscitado, toda a nossa fé é vã. Tudo que nós acreditamos e confessamos. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Filhos meus, tudo que eu vos disse na minha palavra, por causa da ressurreição de Jesus, é verdade, é verdade. Vocês hoje são filhos de Deus, a justiça dele passou, o poder que vence a morte está em você. Eu quero ser louco nessa noite e dizer aqui uma coisa: a pandemia está assustando o mundo, a mídia divulgando dados, o coronavírus está sacudindo o planeta, os números das mortes estão aumentando, mas eu quero te dizer, irmão, se chegar a tua hora, dê glória a Deus, porque a morte não é o fim para você, a morte não é o fim para mim. Por causa de Cristo, a gente entra na morte para derrotar ela, para entrar na verdadeira vida. Aleluia. Muitos creem por aí que a gente morre e deixa de existir. Pela Escritura eu creio que quando eu morro, a minha alma vai descansar debaixo do trono de Deus, aguardando a volta de Cristo em glória nessa terra, para que os mortos em Cristo ressuscitem primeiro, e quem fica vivo fica tranquilo, porque você vai ser arrebatado e transformado, e vai se encontrar com Ele nos ares. Essa é a mensagem da cruz. Não tem lógica para esse mundo, um homem inocente morrer, levar a culpa por muitos, mas é sabedoria e poder de Deus para a nossa salvação. Aleluias. Essa é a última ceia de 2020. Muitos dizem que esse ano deve ser esquecido, que esse ano deve ser apagado, que esse ano não teve motivo de alegria. Glória a Deus, eu vi o irmão Roberto contando bênçãos aqui, e sim, tem muitos outros irmãos para contar bênçãos e contar vitórias. Aleluias. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: dê glória a Deus porque você ainda está de pé, e se teve algum irmão nosso que morreu nisso, dê glória a Deus porque ele está melhor que a gente, está com Deus. Aleluia. Ser cristão é ser maluco, é não ter medo da morte, é não ter medo de nada, é levar a palavra de Deus a todo canto, é falar dele, é viver isso, é ser louco, cara. É por isso que dizem que todo crente é maluco. Não dá para ser crente certinho, cara. Todo crente tem que ter um tique de alguma coisa, porque a gente vive uma loucura sem fim. O evangelho é uma loucura para esse mundo, mas para a gente que crê é poder de Deus. Aleluias. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz nessa noite. Feche os seus olhos. Olhe todo o sofrimento e ore a Deus. Diga: Senhor, obrigado. Aquele era o meu lugar. Aquilo era que eu merecia. Aquilo era o que eu tinha que receber.
Aleluias. Louvado seja Deus. Olha para a cruz. Fecha aí seus olhos, olha para mim não. Olha para a cruz. Pare para pensar, cara. O sofrimento desse mundo não acaba. A alegria desse mundo é passageira. Tudo passa aqui, cara. A gente pensou que 2020 ia ser de um jeito, foi de outro. Não dá nem para saber, eu não sei nem o que eu vou escrever no meu projeto do ano que vem no ato profético. Mas uma coisa é certa, é que o que Deus fez na cruz para mim, coronavírus não muda, pandemia não muda, governo não muda, guerra não muda, Satanás não muda, inferno não muda, irmão, nada é capaz de mudar o que Ele fez na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Ele assumiu o papel do bode expiatório, que era colocado os pecados e era colocado para fora da cidade para morrer. Ele morreu sozinho, desamparado e rejeitado, para que você tivesse lugar na mesa de Deus, irmão. É loucura isso, cara. Deus pegou a nossa culpa e colocou sobre Cristo, e pegou a justiça de Cristo e colocou sobre nós, cara. Que doideira. Se coloque de pé nessa noite.